o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais um capítulo de uma novela que continua gerando frustração e angústia para milhares de aposentados e pensionistas do INSS. A revisão da vida toda tem mais uma barreira para se transformar em realidade. O INSS quer barrar as ações que pedem um novo cálculo de aposentadorias e pensões. As informações chegam agora com o repórter Carlos Alberto. O INSS não dá trégua, insiste em ignorar as decisões sobre a revisão de aposentadorias e agora pediu mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal, STF, a suspensão de todas as ações sobre o recálculo de benefícios, a chamada revisão da vida toda. O pedido foi encaminhado ao STF, mesmo sem o INSS cumprir a determinação do ministro Alexandre de Moraes para a implantação da medida que permite a aposentados e pensionistas incluírem nos cálculos de benefícios as contribuições feitas antes de 1994. O INSS reiterou o pedido de suspensão nacional de todos os processos sobre a mesma tese até o trânsito em julgado da ação, quando não cabe mais nenhum recurso, e voltou a alegar dificuldades de assimilação da tese firmada. Em dezembro de 2022, o STF reconheceu que os aposentados têm direito à revisão da vida toda num cálculo do benefício previdenciário. Milhares de pessoas em todo o Brasil que estão aposentadas ou que recebem pensão podem ser beneficiadas com a revisão da vida toda, porque, com o novo cálculo, serão incluídas as contribuições sobre os salários recebidos até julho de 1994. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A luta é grande e em todo o Brasil são dezenas e dezenas de milhares de beneficiários da Previdência Social que têm direito à revisão da vida toda. Muita gente pode melhorar o valor da aposentadoria ou da pensão se essa decisão do STF for respeitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. E de forma mais clara, acrescentando a já importantes informações trazidas pelo Carlos Alberto. A revisão da vida toda beneficia quem se aposentou entre o dia 29 de novembro de 1999 e o dia 13 de novembro de 2019 e acumula nesse período contribuições mais altas antes de 1999. No cálculo da aposentadoria, o INSS ignorou essas contribuições com valores mais elevados. A decisão do STF garante a revisão desse cálculo e, por isso, Marcos Furlan, se chama revisão da vida toda, ou seja, revisão de todo o histórico de contribuições do segurado ou da segurada para o INSS. E outro detalhe, essa revisão beneficia também quem recebe pensões que tiveram como cálculos a aposentadoria. E aí, com a morte do cônjuge, do companheiro, da companheira, quem herdou essa pensão, o valor pode estar defasado. O jornalista Luzenor de Oliveira, e nesse jogo aí, aposentados e pensionistas podem continuar sonhando de que um dia a revisão da vida toda vai valer, Luzenor? Existe alguma decisão mais recente que dá ganho de causa a algum beneficiário do INSS com essa tese da revisão da vida toda? Tem sim, decisão recente, bem quentinha, há poucos dias saiu do forno na Justiça Federal do Estado de Minas Gerais. A Justiça Federal de Pouso Alegre, em Minas Gerais, condenou o INSS a implantar dentro de 30 dias a revisão da vida toda para um aposentado que pediu um novo cálculo. Resultado dessa ação: com base na planilha de cálculo apresentada pelo segurado, a renda mensal inicial calculada pelo INSS chegou a um valor de quase R$ 2.400. Já o cálculo revisado, ou seja, Marcos Furlan, incluindo as contribuições anteriores ao ano de 1994, resultou em um total aproximado de R$ 4.600, ou seja, R$ 2.200 com a revisão da vida toda. É esse tipo de ação que pode virar bola de neve e o INSS tenta derrubar e resiste a cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, só para recapitular aqui, quem tem direito à revisão da vida toda, Luzenor? Justamente, Marcos Furlan, quem
contribuiu quem se aposentou entre o dia 29 de novembro de 1999 e o dia 13 de novembro de 2019. Ou seja, são milhões de aposentados nesse período. E em muitos casos, o INSS não incluiu nos cálculos dessa aposentadoria as contribuições consideradas mais altas, ou seja, pagas ao INSS até 1999. Como não houve esse pagamento, muita gente entrou na justiça, ganhou, mas a decisão final dependia do Supremo Tribunal Federal, que em dezembro de 2022 recomendou ao INSS o cumprimento dessa medida. E o INSS vem aí empurrando com a barriga. Mas, repito aqui, a resposta à sua pergunta inicial. Os aposentados e pensionistas que se enquadram nesse perfil, assim como as pessoas que recebem pensão originárias dessas aposentadorias, podem alimentar a esperança de que um dia essa revisão da vida toda vai virar realidade. Seguindo então com o bate-papo político, vamos mudar a agenda agora e falar de política, Luzenor de Oliveira, bem rapidinho, porque o jornalista Beto Almeida já está se aquecendo aí, se preparando para a segunda etapa aqui do bate-papo político. O que você tem pra gente? Líderes de partidos ampliam conversas sobre a construção de apoios a caminho da disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A eleição é em 2024, mas quando as articulações são feitas com antecedência, os resultados podem ser melhores. Nos bastidores, dúvidas e incertezas sobre os rumos do PL, que hoje está na administração do prefeito José Sarto, mas que não abre mão de disputar a prefeitura nas eleições do próximo ano. As informações agora de volta ao Jornal Alerta Geral, o repórter Carlos Alberto. Lideranças estaduais e nacionais do PL acompanham com desconfiança a aproximação da sigla no Ceará com o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio e do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, que é do PDT. 2 vereadores do PL, Pedro Gomes de Matos e inspetor Alberto, têm votado com a base de apoio à administração municipal. O que chamou mais atenção nos últimos dias foi a decisão do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos, pai de Pedro Matos, de ocupar um cargo na Prefeitura de Fortaleza. Raimundo, que participou como candidato a vice da chapa do capitão Wagner ao governo do estado nas eleições de 2022, era até poucos dias um ferrenho aliado do então presidente Jair Bolsonaro, seguindo a linha do presidente regional do PL e prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves. De olho na reeleição, o prefeito José Sarto trabalha para ampliar a base partidária aliada e conquistou apoio dentro do PL, onde está também o vereador Bruno Mesquita. Inseguro sobre os rumos do PDT na disputa à prefeitura em 2024, Bruno Mesquita é fiel aliado do prefeito Sarto, mas tem fortes divergências com o ex-prefeito Roberto Cláudio. Na dúvida sobre quem será candidato pelo PDT, se Sarto ou Roberto Cláudio, Bruno optou pelo desembarque no PL. Os rumos do PL também são indefinidos, mas entre lideranças estaduais, o sentimento é de que o partido deve concorrer com candidatura própria à prefeitura da capital. Como pré-candidatos estão o deputado federal André Fernandes, o deputado estadual Carmelo Neto e a suplente à Câmara Federal Priscila Costa, todos bem votados na capital. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. São os nomes mais expressivos do ponto de vista eleitoral que o PL dispõe para as eleições de 2024 à Prefeitura da capital. Mas o que se fala com frequência nos bastidores é que o deputado federal André Fernandes, campeão de votos na disputa de 2022 à Câmara dos Deputados, é o nome preferido do ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o partido na disputa pela sucessão do prefeito José Sarto. Esse apoio, essa sinalização de Bolsonaro é endossada pelo presidente da Executiva Nacional do PL, Valdemar Costa Neto. O PL vai ter muito dinheiro. É a sigla que tem o maior fundo eleitoral para as eleições de 2024. Serão 1 bilhão e 200 milhões de reais, dinheiro que o PL vai gastar e investir em candidaturas que deem mais visibilidade e garantam ao partido a vitória em muitos municípios brasileiros, já preparando uma base também para a reeleição de muitos deputados federais em 2026. Quanto a essa aliança local, o prefeito José Sarto é experiente, tem jogo de cintura, é um bom articulador político e conversa muito com o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que tem o controle do Diretório Municipal do PL em Fortaleza. Lembrar
que Raimundo Gomes de Matos, ex-deputado federal, e que está ocupando um cargo na Prefeitura de Fortaleza, a convite do prefeito José Sarto, é um nome identificado com Acilon Gonçalves, que o indicou para compor em 2022 a chapa do capitão Wagner ao governo do estado. Raimundo Gomes de Matos, que fez o discurso pró-Bolsonaro no Ceará, levantou a bandeira do então presidente Jair Bolsonaro, de repente desembarca numa aliança com o PDT. O prefeito José Sarto está sendo bem pragmático e pensando na contagem dos votos e principalmente nesse momento, nessa travessia, para consolidar uma base política que o proporcione melhores condições para concorrer à reeleição em 2024. Luzenor, e para finalizar, o prefeito José Sarto tem 2 bilhões de reais para investir. Esse dinheiro pode ser decisivo para as eleições de 2024? Marcos Furlan, quem escuta essa citação acaba duvidando. Até mesmo você ficou incrédulo diante dinheiro, dessa cifra. É sim, Marcos Furlan. O valor que o prefeito José Sarto conseguiu o aval da Câmara Municipal para tomar como empréstimo junto a bancos internacionais e nacionais é perto de 2 bilhões de reais, além, naturalmente, do caixa que o prefeito Sarto vem preparando para esse segundo biênio da administração. 2023 e 2024 são 2 anos. E daqui para frente a gente pode até fazer um cálculo. Entre maio deste ano e junho do próximo ano, um mês que antecede ao período das convenções partidárias para escolha de candidatos às eleições de 2024, o prefeito José Sarto vai bombardear a cidade de obras e mais obras. Claro que o dinheiro não é suficiente para garantir uma vitória, mas é um componente extremamente importante desde que o gestor tenha habilidade para construir as ações que o garantam visibilidade e, ao mesmo tempo, evitem os desgastes. Por exemplo, nesta semana, nós tivemos a troca de secretário da Saúde do município. É o 3º nome na gestão de José Sarto que assume o comando da saúde. A administração vinha enfrentando desgastes com insatisfações. Essa insatisfação atestada em pesquisas que chegaram à mesa do prefeito José Sarto. E por essa razão, ele trouxe um novo nome, Galeno Taumaturgo, para comandar a saúde e vai anunciar muitas obras nessa área dos postos de saúde e também dos hospitais, justamente para melhorar o atendimento da população e converter e reverter esse quadro de desgaste em simpatia por parte da população nessa área da saúde. Eu já estourei o tempo aqui, Marcos Furlan. O jornalista Beto Almeida já está chegando em 1 minuto com outras informações da área política que podem mexer com o seu dia a dia.